Olá, lindões e lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um bate-papo, gente, sobre um assunto que eu tava pensando esses dias e aconteceu tanta coisa. Quem tá no daily sabe, mas tá tendo uma reforma por aqui, gente, ó, só Deus, tá? 6 horas aí do lado de lá, porque tá difícil. O barulho vai ficar no vídeo todo, espero que vocês compreendam que eu não tenho culpa que no dia que eu quero gravar vídeo, a galera decide reformar o prédio. Se você não tá no daily e quer participar, é muito simples, me chama no direct do Instagram que eu passo as informações. O daily nada mais é do que um Instagram à parte, onde eu posto muita coisa. Eu ia falar que eu posto tudo, mas eu posto muita coisa. Eu falo sobre vários assuntos que só lá vocês vão saber, que eu não tô mais postando aqui no YouTube sobre esses assuntos e acabo fazendo de lá o meu canal no YouTube, onde eu conto tudo. E por que eu não tô fazendo mais aqui? Lá tem o controle total de quem entra, de quem sai, de quem está no daily, e aí eu consigo, gente, saber pra quem eu tô falando, do que eu tô falando. A preferência dos meus assuntos são para mulheres, então lá só pode entrar mulher, tá? Se você é homem, nem com perfil fake você não entra, porque eu vou pedir um vídeo de você se apresentando caso você venha com perfil fake, né, querido? Não pode. Mas é isso, gente, então o assunto de hoje é fofoca. Babado, confusão, gritaria. Vamos lá! Bom, se você não me conhece, meu nome é Bárbara Voy, eu tenho quase 33 anos, porque em setembro eu faço 33. E há muitos anos eu compartilho a minha vida na internet. De uns tempos pra cá, eu acabei me tornando uma pessoa um pouquinho mais privada e não queria mais ficar falando tudo na internet. Alguns vídeos foram apagados, arquivados, e de repente alguém aparece e fala: Bárbara, e aquele seu vídeo, por que sumiu? Se ele sumiu, o assunto acabou. Vocês podem perguntar que eu nunca mais vou responder. Mas hoje eu quero falar sobre algumas coisas que muita gente vira e mexe e me fala: Bárbara, mas você não tinha amigos? Eu sempre vejo você com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa bem mais solitária. Eu tenho parente, eu tenho amigo, eu tenho família. Mas ainda assim, gente, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu já tinha comentado com vocês desde o meu primeiro vídeo. Os meus amigos eu podia contar nas mãos, que eu realmente confiava, e a maioria deles moravam fora daqui, né? Em outras cidades, em outros lugares, e os daqui eu quase não via. Acontece que eu me aproximei mais do pessoal da igreja, e aí eu criei um vínculo e uma amizade com algumas pessoas que me fizeram super bem, foram me ensinando muitas coisas e me ajudando muito em momentos, assim, da minha vida. E é claro que nem pra todo mundo eu abro as minhas intimidades, coisas que acontecem comigo, mas, gente, isso daí, vocês vão descobrir nesse vídeo que cada vez tenho mais razão de ficar na minha, viu? Porque eu sempre fui muito aberta, eu contava tudo aqui, contava tudo pra todo mundo, e chega um momento que você, sei lá, eu acho que não é maturidade, é você quebrar tanto a cara que você fala assim: cara, não vale a pena, não vale a pena. Eu não sei se eu posso confiar mesmo nessa pessoa, e esse sempre foi o meu problema, porque eu confiava em todo mundo. Algumas situações ruins com a amizade, eu já contei por aqui, então se você tem dúvidas sobre algum assunto, dá uma passeada nesse canal que você vai ver muita coisa. Mas se você estiver aí em dúvida do que tá acontecendo nesse exato momento, é a mesma coisa que aconteceu antes. Eu vim aqui contar pra vocês algumas situações que eu estava certa e saí como errada, que é uma coisa que acontece muito comigo e eu não sei como, mas acontece muito comigo. Bom, pra começar, alguns anos atrás, graças a Deus é bem antigo, por eu ser influenciadora aqui na minha cidade, eu me sentia muito sozinha porque eu não tinha amigas influenciadoras. Elas se davam bem entre elas, as pessoas das lojas chamavam mais as outras meninas, e eu conhecia uma ou outra que era super legal comigo e de vez em quando me convidava. Ainda assim, gente, eu não fazia parte, eu nunca fiz parte de grandes grupos. Eu era a rejeitada dos grupos em todos os grupos. Muita gente falava assim: porque você é bonita. Eu nunca consegui pensar que era porque eu era bonita. Eu sempre pensava que era porque eu era insuportável, que eu era chata, que eu falava demais, que eu falava de menos. Alguma coisa tinha, algum problema tinha. Nunca foi o lado bom. Ai, como ela é bonita, por isso que ninguém quer ficar perto dela. Eu nunca consegui pensar num negócio desse. Primeiro que eu me acho uma pessoa normal, né? Não me acho, nossa, que monumento. E pra todo mundo querer se afastar de mim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Quando eu for uma Gisele Bündchen, quem sabe? Acontece que deste grupo, colocaram um monte de influenciadora no grupo e eu tinha mais intimidade com uma delas, que veio me chamar no privado e comentou sobre uma pessoa, dizendo que não gostava daquela pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E disse que ia se vingar da pessoa, e eu fiquei meio assim e tal. Mas ainda assim, gente, na maior inocência do mundo, conversa vai, conversa vem, eu acabei conversando com essa moça e eu não sei porquê. Eu realmente não sei porquê. Eu comentei com essa moça. Ela disse que tinha alguma coisa acontecendo, ela comentou alguma coisa comigo, que hoje, graças a Deus, eu não lembro de nada, porque aquilo me fez muito mal na época. Mas eu tentei alertar ela assim: olha, tem gente naquele grupo que não gosta de você, então, tipo assim, não fica expondo ali seus assuntos, porque tem gente que nem gosta de você. Tem gente ali que, tipo assim, já falou pra mim que queria se vingar de você e tal. Pra quê? Pra quê? Eu só me pergunto hoje pra que eu fui me meter e pra que eu fui falar. Gente, virou uma confusão. E olha, eu quero deixar bem claro, eu sei que eu tava errada, tá, gente? Mas eu sempre tive muita inocência
de achar que eu podia ajudar as pessoas, quando na verdade eu não deveria me meter. E muita gente fala assim, ah, eu não ajudo as pessoas porque depois a gente se dá mal. Simples. A mulher começou a ter crise de ansiedade, porque eu tinha falado pra ela e não tinha dito quem era. E ela achou que ia fazer mal pros filhos dela, ela achou que alguém ia, sei lá, bater nela, eu não sei o que ela pensou. E eu a todo tempo tentei confortar ela, falei assim, não, fica tranquila, essa pessoa falou isso, mas na verdade eu não sei porque que a mulher falou, a outra falou que ia se vingar dela. Na verdade eu achei pesado, mas não imaginei muito em que sentido ela ia. A mulher já começou a criar 1 bilhão de coisas, fazer boletim de ocorrência, não sei o que. Daí a outra veio falar comigo, você falou alguma coisa pra ela, não sei o que. Eu falei assim, eu comentei com ela, mas não falei o nome de ninguém, eu só falei pra ela isso e isso. Gente, virou uma confusão. Só que só eu falei com ela. Só eu sabia dessa história. A outra, que era culpada, ficou quieta. E todos os outros não sabiam do que estava acontecendo. Ela soltou no grupo que tinha alguém que não gostava dele, não sei o que. E só eu sabia. Quem vocês acham que ficou de errada? Eu era errada mesmo. Primeiro que eu não tinha que ter me metido. Quis confortar ela, quis passar a visão pra ela, tipo, olha, acorda, o povo nem gosta de você lá e você fica falando coisa. E eu saí de errada. Nunca contei que tinha sido aquela menina. Nunca souberam, mas todo mundo achou que eu era louca, que eu tinha inventado aquela história. E eu me pergunto até hoje como que eu entrei naquela confusão. Virou uma confusão, saí do grupo, todo mundo ficou no grupo, só saiu eu, a louca que inventou uma história que tinha alguém querendo se vingar da outra pessoa que não tinha feito mal pra ninguém. E a confusão ficou lá por muitos anos, eu fui excluída dos grupos, eu fui rejeitada pelo pessoal da cidade, eu parei de seguir todo mundo também, porque eu tenho essa. Se eu tô irritada com uma coisa que eu acho que ninguém gosta de mim, eu já excluo todo mundo, não fico seguindo, não fico de amizadezinha com ninguém. No final das contas, eu só quis fazer o bem, mas eu não devia ter me metido, tava errada de me meter, então eu falei, quer saber? Vai todo mundo pro raio que o parta, aí eu não quero saber mais de nada. Acontece que a gente tem que aprender uma coisa. Quando uma pessoa, ela deseja o mal pra alguém, que é no caso daquela menina, e ela fala que ela é sua amiga, e ela tá desejando mal pra alguém que não fez nada pra ela, sei lá se era por inveja, o que era. Você tem que ficar meio de olho assim, né? Porque, você confia mesmo? E eu confiava nessa pessoa, até o dia que ela aprontou comigo. E eu saí de errada de novo. Porque assim, não basta eu sair de errada uma vez, né? Eu já tinha entrado numa confusão que não era minha por causa dela. Então eu deveria, neste exato momento, falar assim, olha, quer saber, eu acho melhor dar uma afastada dessa menina aí, porque ela gera uma confusão que eu me meto e saio de errada. Acontece que um tempo depois, muitos anos depois, a gente entrou de parceria com uma marca, nós duas. Eu indiquei ela porque ela era a única influenciadora que eu gostava da cidade. E ela sempre me indicava pra parceria, me passava contato das parcerias, então me indicou. E aí eu indiquei ela. O que aconteceu? Eles fizeram uma reunião com a gente. Primeiro ele fez uma reunião comigo e eu passei valores, como que eu gostava de trabalhar, como eu achei que ia ser legal, enfim, passei lá. E fizeram uma reunião com ela. Quando eles terminaram de fazer a reunião com ela, ela me procurou e falou assim, fulana, você disse isso pra eles, é que eu achei pouco, não sei o que. Eu falei, falei que desse jeito que eu trabalho, não sei o que. Ok. Fizeram uma reunião com nós duas e aí fecharam com a gente, eu fiquei super feliz, a gente conversou. Depois da reunião, eu e ela conversávamos no privado, tinha um grupo pra todo mundo, mas eu e ela conversávamos no privado. E lá ela falava várias coisas pra mim, tipo assim, vamos fazer coisas juntas, vamos ver ideias pra gente gravar esse conteúdo, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Em contrapartida, no grupo, eles passavam algumas informações. Quem vai gravar essa semana? O que vai gravar? Eu fui burra novamente, tá? Eu agradeço a Deus que hoje, por causa dessas coisas, eu fico um pouco mais esperta. Faça o seu, sozinha, de boa, em paz, porque vai ter gente te prejudicando ali que você nem vai imaginar. Aí eu ficava esperando meio que um papel assim, tipo, o que a gente vai fazer? O que você acha? Aí ela conversava comigo e tal. Teve acho que uma semana ou duas depois, que eu recebi uma chamada de atenção assim, que falou assim, olha, fulana tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo o outro, e a gente não tá vendo o mesmo empenho de você. E aí a gente tá achando melhor terminar a parceria aqui e encerrar com você. Aí eles encerraram comigo. Eles me contaram que ela falava no privado com eles, que ela ia pra cima, que ela marcava coisas pra ela gravar. Em momento nenhum ela falava eu e a Bárbara. Aí ela marcava coisas pra ela gravar. Eles tiveram até acesso a um lugar aqui da cidade que é super legal, assim, um clube da cidade.
pra ela gravar lá, pra ela tirar foto. Em momento nenhum ela falou, Bárbara, você também quer ir comigo? Faz suas fotos lá, faz seus vídeos lá. Em contrapartida, novamente, ela falava no privado deles, pra mim, falava mal. Ai, como esse povo é enrolado, ai, nada sai, ai, eles não fazem nada, a gente tem que pensar em alguma coisa pra fazer, porque eles mesmos não vão atrás de nada. Ela metia o pau neles, pra mim, lá pra eles, ela puxava o saco e se fazia, porque ela conseguia fazer o dela. E eu no meio do caminho pensando assim, nossa, minha amiga e eu aqui perdida nessa parceria. Teve até uma vez que eles não faziam as coisas direitinho, aí eu fui no grupo e chamei a atenção. Gente, vamos organizar direito e tal. Adivinha quem ficou de chata, insuportável? Eu. Porque eu falava assim, ah, coitada, ela não quer se meter, né? Deixa que eu falo, gente. Aí eu falo, vamos resolver então. Eu falava no grupo, gente, vamos marcar, como é que vai ser a organização? E de repente isso e aquilo. Ela tava fazendo o dela. Ela tava falando sei lá o que pra eles de mim. Ai, mas ela é parada, né? Ela não faz as coisas legal. Ai, eu tô indo pra frente. Ai, eu gosto de trabalhar. Sei lá, gente, o que ela fez. Só que depois daquele dia, eu excluí ela de tudo e nunca mais. E aí não vem ela, em algum momento da vida, se fazer de inocente, de eu não sei o que aconteceu, porque ela sabe muito bem que eu mandei áudio pra ela, chorando, que eu tava muito triste que eles tinham cancelado comigo, sendo que eu tinha participado de tudo, sendo que ela em momento nenhum tinha me adicionado nada, sendo que ela falou que a gente ia fazer junto. Então assim, foi uma... Eu acho que ela é acostumada a agir desse jeito. Ela passa a mão na cabeça de todo mundo, mas pelas costas ela odeia todo mundo, trata todo mundo mal, fala mal de todo mundo pelas costas. Eu não sou assim. Se um dia eu falar mal de alguém pelas costas, eu não vou querer ela na minha frente pra ficar falando bem dela. A gente já corta a amizade, foi o que eu fiz. Eu não preciso falar mal dela na frente dela, nem nas costas dela, nem em lugar nenhum, eu só não quero mais contato. E aí eu entendi que era uma falsidade ali disfarçada de oportunidade. Ela pegou uma oportunidade super boa, ela ficou com a minha parceria que eu tinha arrumado. Ela poderia ter falado assim, poxa, ela me convidou pra essa parceria, vou ajudar ela a ficar bem na fita também. Não, que se lasque a Bárbara. E foi assim, gente, tomando muito tapa na cara, que eu fui aprendendo aos poucos. Porque eu já falei isso pra vocês uma vez. Eu sempre tive a inocência de voltar numa situação com outra pessoa, em outro momento da minha vida, e ainda agir na maior bondade do mundo, fazer tudo pela pessoa, me arrepender de novo, falar que nunca mais ia ajudar ninguém e cair na mesma coisa, sempre assim. Eu ainda sigo aquele mesmo pensamento que eu também já comentei com vocês, de que tudo de bom que eu faço pros outros, porque assim, gente, eu não vou falar pra vocês assim, ai, eu vou ser humilde de dizer que não faço nada pros outros. Nossa, gente, eu ajudei um monte de gente. Ajudei, se você for contar na mão quem me ajudou de volta, foi muito pouco. E eu já fiz muita coisa, eu já comentei com vocês que eu já me desgastei bastante tentando fazer os outros ficar bem, ajudando os outros, e ó, um atrás do outro. Então, assim, eu não vou dizer pra vocês que não, eu ajudei muita gente, eu não tive nenhum tipo de ajuda de volta. Eu sempre, no fundo, no final de todas as histórias, eu tinha que me virar sozinha. Mas eu ainda sou daquela frase de que se eu faço bem pra alguém, não importa como é que ele vai me pagar, se é bem ou mal. Normalmente foi bem mal. Mas eu não posso me arrepender de ter feito bem. Ser uma pessoa boa? Ah, mas você é feita de idiota. Mas e daí? Você prefere ser a pessoa que fazem de idiota ou a pessoa que faz os outros de idiota? Porque no final das contas, a gente paga por aquilo que a gente fez, né? E a única pessoa que eu me importo que esteja vendo tudo é Deus. Aí ele já sabe que eu não prejudiquei ninguém, que eu não fiz mal pra ninguém. Aí pisaram, me arregaçaram, acabaram com a minha autoestima. Aí me usaram, acabaram comigo, me humilharam, pisaram mesmo. Mas e daí? Eu recuperei, Deus colocou no meu coração bondade de continuar. Quem você acha que tá mal na história? Pelo menos com Deus, assim, ó. Eu acho que eu não tô. Eu não vou pagar por maldade que fiz pra ninguém. Se um dia eu tiver que pagar por alguma coisa, gente, aí eu vou lá conversar com Deus, tá? Ele vai falar, você fez sim. Assim, eu esqueci que tinha feito isso. Passa tempo, vai tempo, vem tempo. Eu fui inocente recentemente de uma maneira que vocês não estão entendendo. Uma situação que eu tinha uns amigos, tá? E eles eram de outra cidade, eles eram de São Paulo, e estavam vindo pra minha cidade. Só que uma moça que também é aqui da minha cidade, tava organizando tudo isso, inclusive na minha frente. Ela ficava falando assim pro pessoal, olha, tal dia vai ter um negócio lá na minha cidade e tal. E eu percebi que ela não falava diretamente pra mim, mas ela falava perto de mim. Ela não tava muito preocupada que eu tava ouvindo. Tava falando. Na maior inocência do mundo, eu comecei a chamar as pessoas também.
Falei, vai ter um negócio lá na minha cidade, tal dia, vai pra lá, e comecei e tal, convidei umas pessoas. Começou a chegar perto da data, eu percebi que não estavam me convidando, não estavam combinando comigo o que ia acontecer. E eu comecei a ficar sentida, comecei a ficar chateada, falei, gente, eu nunca tinha errado, eles não vão me chamar. Eles não vão me chamar pra passear na minha cidade, junto com eles. É na minha cidade. Tipo, não tem nada pra fazer aqui. Eu seria mais uma companhia, porque coisa boa, legal pra fazer, não. Bora conversar, bora fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa tão do bem, tão da galera, que eu não gosto muito de me convidar. Mas eu já tive várias situações que eu me convidei. Depois eu vou contar outra. Mas enfim, eu me convidei. E aí eu peguei e mandei mensagem pra querida. Eu falei, oi fulana, querida, maravilhosa. Eu vi que a galera tá vindo pra cá, então, se você precisar, pode deixar os meninos aqui na minha casa. Eu vou pra sua casa, eu deixo aqui minha casa pra eles podem, eu explico, né, como funciona aqui, ó, banheiro, sala, cozinha. Eu deixo a minha casa pra eles e eu vou ficar na sua casa com as meninas. A gente faz essa divisão meninas e meninos e vai ter espaço pra todo mundo dormir em paz, tranquilo. E aí a gente se reúne pra almoçar, se reúne pra jantar, se reúne pra sair. Eu mandei essa mensagem pra ela. Ela não respondeu. Eu me convidei pela uma das primeiras vezes na minha vida pra ficar na casa de alguém. Ela não respondeu, gente. Vocês não têm noção do quanto que isso me doeu. Vocês não têm noção. Ah, mas ela não fez por maldade. Ah, não viu. Ela não interessa. Isso doeu muito. Só que acima dessa mensagem que eu mandei me oferecendo de ir pra casa dela, eu tinha falado assim, fulana, eu trouxe umas coisas suas de tal lugar, tal. Gente, ela ignorou a mensagem que eu tinha me convidado pra ir pra casa dela e convidado as pessoas pra vir pra minha. E respondeu a mensagem das coisas dela. Obrigada por trazer minhas coisas, não sei o que, valeu, valeu. Eu me senti tão mal. Eu me senti tão mal em níveis diferentes, assim. Me senti rejeitada. Me senti muito imbecil de ter me colocado naquela situação de me oferecer pra ir pra casa de uma pessoa. Me senti mal por achar que eu era amiga, tanto amiga quanto os outros. Eu me senti mal em vários níveis, Acontece que eu tinha convidado umas pessoas pra vir, achando que a gente ia poder se reunir. E eu tive que desfazer os convites. E eu não sei em que nível de cavar o fundo do poço que eu já tava nesse momento. E eu fui falar, fulano, então, lembra que eu te chamei pra vir pra cá? Nem eu fui convidada. O rolê vai vir a galera, mas eu não fui convidada. Então, quem eu convidei, eu estou desconvidando, né? Porque, tipo assim, você vai chegar aqui, você não vai ter lugar pra ficar, porque a galera lá não vai te receber. E, consequentemente, também eu não vou estar. Então, eu acho meio estranho falar pra você ir. E eu fui desfazendo convites. Gente, essa história teve uma confusão, uma percussão tão grande, onde eu me senti tão mal, que eu ainda saí de errada. Tempos depois eu descobri que essa pessoa tinha falado que tinha me ligado e eu não atendia, que tinha me chamado e eu não quis ir, que eu tinha chamado só os homens pra vir dormir comigo aqui na minha casa, tá? Porque eu não sou pouca coisa, não. Eu chamei os homens pra dormir comigo. Ela inventou várias histórias. Mentiu um monte, mentiu pra todo mundo. E eu saí de errada. Eu não sei como que eu consegui sair de errada de uma história que eu só tentei ajudar. Claro que eu cortei. Gente, eu faço isso, eu corto o vínculo. Eu corto. O que eu faço é, por educação, por respeito, por amor a Deus, tratar essas pessoas bem se eu precisar encontrar com elas em público. Se eu quiser encontrar com elas em algum lugar, em algum ambiente que elas foram convidadas por outras pessoas. Mas eu corto. Eu falo assim, querida, daqui pra cá você vai pra lá. Dentro da minha casa, a convite meu, próximo das pessoas que eu gosto, pode até entrar. Falar mal de mim, mentiras pelas costas, pode até entrar, sem eu saber. Se eu sei, nunca mais. E é assim que eu corto o vínculo e cada vez eu tô, ai, nossa, você tá sempre sozinha, ou quando você tá com algum amigo, às vezes troca de amizade, não sei o quê. Gente, eu dou total liberdade de, se eu agir mal com uma pessoa, ela me cortar da vida dela. Se eu mentir sobre ela, se eu falar mal dela pelas costas, se eu falar mentiras sobre ela, se eu colocar ela em situações difíceis, ruins, ela pode me cortar da vida dela. Ela tem esse poder total. Em momento nenhum eu vou atrás, a não ser pra pedir desculpa se eu errei. Agora,
eu não aceito na minha vida, e se eu fiz na vida dos outros, eu entendo que não me aceite. Não tem aquela, tipo, nossa, eu fiz mal pra caramba com a pessoa e ela não quis mais falar comigo. Não, eu sei o que eu fiz. As pessoas sabem o que elas fazem, gente, elas sabem. E ainda se fazem de santa depois, mas enfim, as pessoas sabem o que elas fazem, tá? Guarde bem essa frase. Uma outra situação foi que tinha uma galera da igreja que ia jogar vôlei, sei lá o que que é. E eu vivia me convidando. Eu falei pra uma pessoa, falei pra outra, eu falei assim, ai, queria tanto ir e tal. Queria tanto participar. E a minha intenção era poder ficar mais perto das pessoas da igreja, porque eu tava tentando me aproximar das pessoas da igreja. Eu não queria ficar andando só com as pessoas do mundo, porque eu gosto muito. Eu gosto muito dos meus amigos do mundo, mas de uma certa forma eles vão convidar pra festa. E eu queria que alguém me convidasse mais pra ir pra igreja mesmo, pra jogar vôlei com o pessoal da igreja, essas coisas. Eu fui, mandei mensagem pra um rapaz que eu conhecia, e ele falou, ai, vamos sim, tal, vai participar sim, você vai gostar. Quando tiver eu te aviso. E não avisou. Aí eu mandei mensagem pra um outro rapaz que eu percebia que ele ia. Ele era comprometido, ele era casado, eu sabia disso. Então eu já conhecia ele antes de ser casado, quando ele era solteiro. Então eu sabia que ele era casado. A minha abordagem foi para um homem casado. Falei, oi, tudo bom? Eu soube que vocês vão lá com o pessoal da igreja e tal. Gostaria de ir, você sabe com quem eu falo? Como é que eu faço pra ir? Do nada, a esposa dele me chamou. Me mandou mensagem e falou assim, ah, isso aqui, vamos sim, eu te levo, vamos, pode, tá. Nunca me chamaram, nunca chamaram, nunca. Tempos depois, boato aqui, boato ali, de que eu tava dando em cima de homem comprometido. No meio do povo da igreja ali. Me questiono muitas vezes, eu me questiono. Às vezes eu acho assim, eu devia ter feito coisa muito pior. Eu devia ter dado em cima. Eu falo assim, ah, você tá falando isso de mim? Pois agora você vai ver uma foto minha pelada aqui no seu direct, querido. Porque as pessoas, elas têm uma capacidade de distorcer o negócio que você tá fazendo na maior bondade, assim, na maior humildade, por negócio pra você ficar tão de errada, que dá vontade de ser, né? É só Deus que segura aqui e fala assim, querida, não vai, você não vai fazer isso. Porque a minha vontade, gente, olha, era de bater na meia dúzia de pessoas. Deus já não deu força pra mim, que era pra eu não arregaçar a cara de ninguém. Esse entre vai e vem, todas as situações, era sempre eu o problema. Era sempre eu o problema. Eu entrava em umas situações que era sempre eu. Teve um trabalho que eu estava, que eu consegui sair de errada, cara, do negócio que eu fui esculachada. Cara, quando eu lembro disso, eu juro que eu não entendo o que aconteceu. Eu trabalhava num lugar que era tipo umas 8 mulheres trabalhando junta. Eu fiz as minhas amizades, eu gostava das pessoas, rolou que 2 delas não gostaram de mim por absolutamente nada. E um belo de um dia começaram a pegar no meu pé falando que eu era imprestável, que eu não servia pra nada, que eu não sabia fazer nada, que eu fazia errado, que eu não sabia isso, sabia aquilo, que eu me achava. A gente começou um fufufu ali, com o meu nome na minha frente. Não foi pra minhas costas não, que essas aí era corajosa. Eu ouvi aquilo e eu não gostei, daí eu fiquei quieta. E elas continuaram, começaram a me esculachar. E eu não gostei, fiquei quieta. Aí continuaram e eu peguei e falei, gente, eu não tô gostando dessa conversa porque eu não trato vocês assim. Eu não faço essas brincadeiras com vocês. Mas se vocês quiserem, eu também posso começar. Delas, não, nossa, desculpa, a gente achou que você tava brincando também. Brincando que não tá falando nada, eu tava quase chorando ali. Acontece que tava quase no horário de ir embora. E eu tinha ido fazer uma função que nem era minha, de ajudar elas. Porque a minha função não era aquela. Eu poderia fazer? Poderia. A minha chefe poderia pedir pra me fazer? Poderia. Mas ninguém tinha pedido. Eu fui por vontade própria ajudar elas. E elas começaram a me esculachar. Eu juro pra vocês, gente, poucos momentos da minha vida eu passei tanta raiva quanto eu passei nesse lugar. Acabou que eu era perto do horário de ir embora, eu comecei meio que querer ir embora, era 5 minutos pra ir embora, faltava 5 minutos pra ir embora, eu só olhei pra minha chefe e falei assim, ó, eu tô indo nessa. Daí ela falou que eu podia ir e eu saí, só que eu comecei a chorar na saída e ela percebeu que eu tava meio esquisita pedindo pra ir embora. E ela foi atrás de mim, conversou comigo, eu falei, olha, aconteceu uma situação meio difícil ali, que as meninas começaram a me zombar, me xingar, me humilhar, e eu não gostei, me senti muito mal. Sabe quinta série, você sofrendo bullying? Você é tipo assim, uma criança e as meninas maiores começam a te humilhar? Gente, foi pesado, foi um incômodo grande. E aí a minha chefe ficou tipo assim, meu, o que tá acontecendo? Isso não pode acontecer e tal, a gente vai conversar com elas e não sei o que. Aí elas viram que eu tava chorando pra minha chefe e passaram rindo e depois deram uma paradinha assim, ó, a gente tava brincando, tá? Você tá bem? O que aconteceu?
Poucas vezes eu encontrei pessoas assim na minha vida. Poucas vezes. E essas vezes todas, a gente tem que cortar o vínculo. No outro dia teve uma reunião, porque o bagulho se estendeu, né? E aí começou, tipo assim, realmente não se suportar ali. Daí, não sei se foi no mesmo dia, no outro dia. Não sei se foi no outro dia ou alguns dias depois. Teve uma reunião lá, chamou eu, elas, meus chefes. Elas negaram tudo. Negaram tudo. Negaram. Mas, gente, fiz isso jamais. Nunca que eu faria isso. Eu falar isso de você. Nunca falei. Você tá doida? Nunca falei. E começou a dizer que eu tava mentindo. Começou a dizer que eu tava mentindo. E eu debatendo, tá? Naquele dia eu fui corajosa. Eu debati, falei, como que não? Não sei o que vocês falaram lá de mim. Você acha que eu ia inventar tudo isso? Assim, você deve estar doida. E começou, gente. Um negócio inacreditável. Naquele dia aconteceu um negócio inacreditável. Eu saí de mentirosa. Uma das coisas que eu mais odeio é mentira. E tanto que quando elas falaram, ah, mas você falou aquilo, eu falei, falei sim. Mas falei depois que vocês começaram. E aí eu saí de errada, mais uma vez. Eles chamaram as outras funcionárias pra perguntar o que tinha acontecido. E elas falaram assim, ai, eu não ouvi direito, ai, eu não tenho certeza, ai, eu não sei, ai, E tipo assim, todo mundo com medo de entrar na confusão e ser demitido ou do bafafá ficar pior. Eu entendi as outras meninas, fiquei chateada, mas entendi. Que realmente não era bom se meter numa confusão com o chefe presente e ainda duas doidas que uma defendendo a outra. Passou mais um tempo, algumas delas vieram falar comigo, falaram assim, verdade, falaram mesmo, falaram coisa pior de você, inclusive, falaram que você era duas caras. Gente, duas caras! Eu falo mal da pessoa na frente dele e eu sou duas caras. Querida, se toca. Gente, mas foi um negócio que eu olhei pra aquilo tudo e falei assim, quem mandou eu falar com todo mundo, com eu querer ser legal? O certo é você ficar quieto em todo lugar que você vai. O certo é você se abrir cada vez menos. Eu lembro que a confusão continuou e elas me zombavam, porque eu continuei trabalhando lá, né? Elas zombavam das minhas roupas. Elas falavam que eu me vestia mal, que eu tinha um péssimo gosto pra roupa. Gente, eu sou influenciadora. Eu nunca ouvi um desaforo desse das pessoas que me seguem, das pessoas que assistem os meus vídeos. Quando o vídeo viraliza, ninguém nunca chegou e comentou assim, nossa, como você é brega, você se veste mal. Nunca! Nunca! De tudo que eu já ouvi na minha vida, de eu ser chata, de eu ser metida, de eu ser feia, de eu ser bonita, nunca! Eu nunca ouvi alguém dizendo que eu me vestia mal, que eu tinha mau gosto. Nunca! E elas tinham a capacidade de ficar falando toda vez que eu tinha mau gosto. Aí subiu o sangue e eu falava assim, gente, mas eu tô falando sério, eu realmente gostei daquela roupa, eu achei a roupa bonita, eu achei que combina, eu gostei. E, gente, eu era esculachada por elas toda vez que eu abria a boca. Não me sentia bem, não gostava do lugar, era um ambiente tóxico, mas aconteceu coisa pior. Depois dessa confusão, a minha chefe escolheu um lado. Ela escolheu o lado delas. Ela começou a pegar no meu pé também. E a minha chefe começou a me esculachar. Até então eu era esculachada pelas funcionárias, as duas, né? As outras eram minhas amigas. De 8 mulheres, 4 eram minhas amigas. As outras não. As duas. E minha chefe começou a me esculachar também. E aí minha chefe começou a reclamar de absolutamente tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia tava errado, tudo que eu fazia tava ruim e não tava, gente. E aí quando elas faziam, a minha chefe elogiava, mas tinha um penhasco assim de diferença. O que eu fazia era uma forma profissional, que eu sabia que podia viralizar na internet algum vídeo, alguma foto, algum look. E o que elas faziam era feio, tá? Deixando bem claro, mal editado, mal feito, mal posicionado. Eu tinha passado por um treinamento para fazer aquilo que eu estava fazendo. Elas não. Mas a minha chefe fazia questão de me esculachar na frente delas e defender elas. Eu lembro de tantas situações que eu entrei certinha, assim, fazendo o meu, fazendo o que tinha sido pedido para ser feito. Na maior humildade, assim, que alguém poderia ter. Na verdade, eu não sou uma pessoa das mais humildes, não. Porque quando alguém mexe comigo, eu fico meio irritada. E se eu acho que eu tenho razão, eu tenho muita dificuldade de falar assim, poxa, sério que você tá achando ruim isso que eu tô fazendo? Então faz melhor. Ela não sabia fazer também, gente. As coisas que ela fazia ficavam mal feito pra caramba.
Eu elogiava por educação, porque ficava mal feito. Mas ela dava um jeito de me perturbar, gente, em todas as situações. Ela virou o terceiro integrante da quinta série que pegava no meu pé brutalmente. E eu sabia, eu voltava pra casa chorando todos os dias, porque eu tava fazendo o meu melhor, tava me desgastando, eu era a última a ir embora. Eu fazia de tudo e era só ofensa em cima, uma atrás da outra. Não vou me prolongar nesse daqui porque eu não quero surtar e quebrar esse celular aqui. Gente, sei lá, eu fui demitida depois, tá? Ela me demitiu, a querida me demitiu e ficou do lado das outras meninas lá. Meu, mas é aquilo, o mesmo nível, entendeu? Galerinha que tem que ficar junto é aquela lá mesmo, ó, a mesma ideia de galerinha. Não tem como você querer fazer parte de um negócio que não é pra você. Não tá dando certo, estão te esculhambando, você não vai crescer num lugar onde te esculacham. Não vai crescer. Você não vai ter um trabalho de sucesso num lugar onde o chefe te trata te humilhando. Não tem como. Onde as outras funcionárias te humilham e o chefe dá risada. Não tem como. Não é lógico, isso aí não vai dar certo. Então, deixa te demitir, se demite, vai viver, vai arrumar outro trabalho, que pra você crescer, você vai ter que ter alguém te incentivando pro bem, pra você melhorar, pra você fazer seu papel de uma forma melhor. Enfim, sair de errado num negócio que não tinha como sair de errado. Não tinha como. Elas tinham começado, elas tinham me humilhado, todo mundo viu, as pessoas sabiam, e eu saí de errado. Essas situações, gente, eu acho que já foi 1 hora de vídeo, mas dessas situações, todas as vezes, eu sempre pensei, nunca mais eu falo, nunca mais eu faço, nunca mais eu me meto. E teve inúmeras outras oportunidades de ficar calada e eu perdi. Olha, gente, toda oportunidade que eu tenho de falar porcarias, coisas sem sentidos, eu falo. Eu acho que é um dom que eu tenho. Mas é isso, gente, só desabafando mesmo, todas essas situações que eu saí de errada e as outras inúmeras que eu agora esqueci. Mas a gente pode fazer uma parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 desse vídeo aqui, que é infinito. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.